Olá, tudo bem? Estudando as bem-aventuranças ensinadas por Jesus, eu percebo que o Senhor está desenhando um retrato, ele está formando um retrato do homem que é transformado à sua própria imagem. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o cristão ele está sendo transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. E este quadro que Jesus pinta em Mateus capítulo 5, do 1 até o 10, nada mais é do que uma fotocópia dele mesmo, é um retrato dele mesmo. O que emerge desse quadro é alguém que é muito parecido com o próprio Senhor Jesus. Eu quero que a gente avance hoje um pouquinho na compreensão desse retrato, e eu gostaria de perguntar para você é alguém misericordioso? Essa pergunta é importante porque o que dá para depreender do que Jesus ensina é que sim, nós devemos ser misericordiosos. O que de fato Jesus quis dizer quando ele afirmou: "Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia, eles alcançarão também misericórdia"? Misericórdia é, para mim, um atributo, uma qualidade de Deus que caracteriza o próprio Deus. Até porque eu entendo que misericórdia mais graça, esses dois atributos de Deus são a expressão prática do amor de Deus. O amor de Deus ele é praticado, ele é demonstrado no exercício da sua misericórdia e da sua graça. De formas que a equação misericórdia mais graça igual ao amor de Deus é assim que eu entendo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos o seguinte, que Deus prova ou demonstra o seu amor por nós pelo fato de que Cristo morreu em nosso lugar ou em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Veja que aqui o amor de Deus ele está demonstrado nesses dois aspectos, na sua misericórdia e na sua graça. A misericórdia no sentido de que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. E graça pelo fato de que ele morreu em nosso lugar. Alguém disse certa vez, e eu gosto muito destas definições, que misericórdia é o fato de que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus nos poupa daquilo que nós merecemos. Isto é misericórdia. Já a graça é o fato de que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos concede esse favor imerecido. Não temos nada que nos leve a poder reivindicar que Deus exerça para nós a sua graça. Isso é algo que pertence a Ele. E aqui está o amor de Deus exercido, misericórdia e graça. Isso me leva a compreender que a pessoa que não experimenta a misericórdia e a graça de Deus, de fato, esta pessoa não pode provar plenamente o amor de Deus. Talvez ela experimente um ou outro respingo do amor de Deus, desse amor que Deus, de certa forma, coloca e derrama diante de toda a humanidade, de todo o universo, mas não na sua plenitude, porque a plenitude do amor de Deus, ela envolve o exercício da misericórdia e da graça salvadora, que faz com que o homem passe a participar, a ter direito à vida eterna ao lado de Deus. Agora, é importante nós também lembrarmos que ao amor de Deus corresponde igualmente a ira e a justiça de Deus. Sim, estas coisas, elas precisam estar em perfeito equilíbrio. Por isso, rejeitar a misericórdia e a graça de Deus oferecidas em Jesus Cristo, ou seja, rejeitar a Jesus Cristo, rejeitar o Evangelho, Jesus Cristo é o Evangelho, significa rejeitar o amor de Deus, o amor pleno de Deus. Lembra que João capítulo 3, versículo 36, nós lemos, quem rejeita o Filho não tem a vida, não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Quem crê no Filho tem a vida, mas quem rejeita o Filho não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele, continua sob a condenação da ira de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, quando Paulo mostra, ensina que o cristão ele deve abdicar de certas coisas, imoralidade, indecência, falatório profano, coisas desse tipo, ele diz assim, é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus ela é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, ou seja, que trocam, que substituem a verdade pela injustiça, que tiram a verdade de Deus e colocam as suas verdades pessoais no lugar. A ira de Deus se manifesta, se revela do céu contra esta impiedade. E é disto que o Evangelho fala, ao mesmo tempo em que ele revela o amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia e graça de Deus oferecidos gratuitamente ao ser humano, ele também fala o Evangelho a respeito da ira e da justiça imparcial de Deus. Engraçado e é muito interessante que a palavra misericórdia, que é usada no Novo Testamento, ela traduz uma palavrinha fantástica do hebraico do Antigo Testamento, que é esta palavrinha hesed, que os tradutores, inclusive, buscam a palavra ideal para traduzi-la. Uns falam em benignidade, benevolência, bondade, o amor fiel de Deus e também a misericórdia. Para você entender a dificuldade de tradução, ou até a riqueza da tradução, do significado dessa palavra, dê uma lida no Salmo 136. Porque em todos os 26 versículos do Salmo 136, a segunda parte de cada versículo diz assim, na versão atualizada, a misericórdia de Deus dura para sempre. A nova versão internacional traduz o amor de Deus dura para sempre. Apontando aqui para essa infinitude, este fato de que a misericórdia, o hesed de Deus, ele tem uma duração eterna para aqueles que se colocam debaixo deste amor de Deus. Com isso em mente, com este quadro em mente, eu quero fazer com vocês algumas considerações sobre a misericórdia, sobre aquilo que Jesus está falando em Mateus 5:7, bem como das implicações que isso tem também na vida da gente. E a primeira destas implicações é a seguinte: praticar a misericórdia ou ser misericordioso é fazer a vontade de Deus. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia para me acompanhar aqui no raciocínio, no capítulo 9 de Mateus, o Senhor Jesus ele é confrontado, ele é, por assim dizer, afrontado por alguns religiosos lá do seu tempo, que o questionavam e que o criticavam porque ele se juntava, ele se associava, ele se misturava com pecadores, ele se solidarizava com pecadores, e no caso é porque ele entrou na casa de Mateus, um coletor de impostos, que era uma profissão muito mal vista pelos judeus lá daquele tempo, especialmente por aqueles judeus extremamente religiosos e moralistas. E eles criticam Jesus por causa disso. E falam para os discípulos de Jesus, o mestre de vocês, ele entra aí na casa de pecadores, ele se assenta na mesa com pecadores. E para eles, no versículo 13 do capítulo 9 de Mateus, Jesus diz assim, versículo 12, não são os que têm saúde, os saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender, ou seja, eles ainda não tinham aprendido, eles estavam desconsiderando um ensino, algo importante. Jesus diz, vão aprender o que significa isto. Deus dizendo, desejo misericórdia e não sacrifícios.
A vontade de Deus, o plano de Deus para o seu povo, para aqueles que são seus, é que sejam misericordiosos, que pratiquem a misericórdia. Deus prefere o exercício da misericórdia. Para Deus é mais importante um ato de misericórdia do que sacrifícios, holocaustos, ofertas, dízimos, coisas desse tipo. A misericórdia, ela para Deus, ela é preciosa. Jesus está dizendo para aqueles religiosos lá: vocês não estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão esquecendo algo que Deus prima, que Deus preserva, que Deus prioriza, que é ser misericordioso. Vocês estão deixando isso de lado. Não há como mostrar misericórdia para Deus. Deus não quer que a gente seja misericordioso com Ele. Não, eu não tenho que ter misericórdia de Deus. Não há como eu ter misericórdia de Deus. Logo, o ser misericordioso é ser misericordioso com os outros. E Jesus está dizendo para aqueles fariseus: vocês estão deixando de ser misericordiosos com pessoas como Mateus, um cobrador de impostos, um publicano que precisa de salvação, que carece de salvação. E que quando eu chamei para me seguir, ele está me seguindo e por isso eu estou na casa dele. Esta ideia da vontade de Deus, ela está bem declarada no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz isso: o que Deus pede de você, homem de Deus, o que Deus espera de você é que você pratique a justiça, seja um indivíduo justo, que você ame a misericórdia, ou seja, que você se dedique à misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Sim, ser misericordioso fazia parte do ideal de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus para os homens lá no Antigo Testamento. O profeta Zacarias, quando está tratando da restauração de Israel, daquilo que Deus planeja para o seu povo de Israel, no capítulo 7, versículo 9 da sua profecia, ele diz isso: mostrem misericórdia, mostrem compaixão uns para com os outros. É isso que Deus quer. Então, ser misericordioso é sim fazer a vontade de Deus. Deus quer que nós pratiquemos a misericórdia no trato uns com os outros. E isto é absolutamente contracultural, lá no tempo de Jesus e também no nosso tempo, hoje. Uma segunda consideração importante a ser feita é que ser misericordioso é refletir a imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus para refletirmos, para manifestarmos a presença de Deus, o Deus invisível, no mundo no qual nós estamos inseridos e estamos vivendo. O processo de santificação, de transformação que nós estamos experimentando desde que nós nos convertemos ou fomos convertidos a Jesus, é esta restauração, essa reconfiguração da imagem de Deus que foi perdida por causa do pecado, que foi danificada por causa do pecado. E isto está acontecendo na nossa vida. Agora, este reflexo da imagem de Deus, ele é sobrenatural. Ele é absolutamente sobrenatural. A Bíblia diz que o fruto do Espírito na nossa vida é amor. Agora, amor é misericórdia, mas graça. Amor, alegria, paz, e eu estou citando aqui o fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. É o Espírito Santo quem capacita o cristão a exercer misericórdia, a praticar o amor. Por quê? Porque a Bíblia também diz, Romanos 5,8, o amor de Deus é derramado em nossos corações. O amor de Deus, ele é despejado em nosso coração, de formas que nos torna capazes de transmitirmos adiante o amor de Deus. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos. E qual é esse novo mandamento? Que devemos nos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E como é que Ele nos amou? Mostrando misericórdia e derramando graça sobre a nossa vida. Então, a equação ela continua. Amor é igual a misericórdia mais graça. E o Senhor espera que nós reflitamos este aspecto do seu caráter no trato uns com os outros.
Então a primeira consideração é que ser misericordioso é fazer a vontade de Deus. A segunda observação é que ser misericordioso é refletir a imagem de Deus. Deus quer que nós praticamos esta virtude sobrenatural da misericórdia como expressão de amor, como expressão do seu amor. Isto é absolutamente contracultural nos dias de Jesus e nos dias atuais. A terceira observação que é importante ser feita é que ser misericordioso é ser abençoado. Repara que Jesus disse que é bem-aventurado, é abençoado o misericordioso porque ele obterá misericórdia. Jesus está dizendo que eu serei tratado com a misericórdia que eu estender para outros. Esta é um aspecto da lei áurea, assim chamada, aquela palavra de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam para você. Então eu expresso, eu manifesto misericórdia como forma de ser tratado também com misericórdia. Esta é a regra de ouro do Novo Testamento. Porém, muito mais preciosa do que a expectativa de ser tratado com misericórdia pelos outros é a certeza de que mesmo que os outros não me tratem com a misericórdia que eu estender a eles, Deus vai fazer isso. Deus vai me tratar com misericórdia. E esta é a bênção que Jesus está prometendo em Mateus 5,7. Veja que nós temos aqui este aspecto da reciprocidade que a Bíblia estabelece, por exemplo, quanto ao perdão. Lembra do texto lá de Colossenses capítulo 3, versículo 13? Perdoem aos outros como o Senhor perdoou vocês. Essa ideia, usem de misericórdia para que vocês recebam misericórdia. Lembro de novo do Salmo 136, 26 vezes a expressão a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso apontando para essa infinitude, para esta inesgotabilidade da misericórdia de Deus. Ela nunca acaba, Deus nunca se cansa de ser misericordioso. Deus nunca esgota, nunca termina a sua misericórdia para conosco. E aí, Jesus, lembra, ele está falando no futuro. Obterão misericórdia. Quer dizer, não se trata aqui daquela misericórdia que eu já recebi do Senhor pelo fato de Cristo ter morrido por mim, enquanto eu ainda era pecador. Trata-se daquela misericórdia de Deus que vai ser oferecida, que vai ser estendida vez após vez, após vez, após vez. Quando eu fracasso, quando eu erro, quando eu peco, quando eu me desvio, quando eu estou em apuros, Deus vai usar de misericórdia para comigo. Quanto mais nós tratamos os outros com misericórdia, tanto mais nós obteremos esta misericórdia de Deus. E isto aqui me leva a lembrar dessa bendita promessa que nós temos em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Podemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça do Senhor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Repara de novo, misericórdia e graça. O amor de Deus sendo estendido, sendo oferecido. E eu posso contar com toda a confiança de que Deus vai estender o seu amor, do qual a misericórdia faz parte, nos momentos de necessidade. Jesus contou uma parábola, Mateus capítulo 18, versículo 21 em diante, a respeito de um servo impiedoso. Na verdade, era um súdito de um governante e este súdito devia uma enorme quantidade de prata a este governante, a este seu senhor. E ele é chamado para prestar contas e ele sabe muito bem que o castigo que lhe está reservado é muito severo por conta da dívida que ele tem. E ele clama àquele senhor, por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. E o Senhor, então, o libera e perdoa a sua dívida. Olha a graça, perdoa a sua dívida. Esse súdito sai e ele encontra adiante alguém que está devendo para ele.
E agora, este súdito, ao invés de agir da mesma forma, ele trata com brutalidade, e ele manda prender aquele que lhe deve, a ele, a sua família, tudo mais, até que ele pague a dívida que ainda resta ser paga. Ah, e aí o rei, o governante, o chama ao saber disso, chama de volta e diz assim: você não devia ter tido misericórdia com o seu com o servo, como eu tive de você? Quer dizer, aquele servo, ele não estendeu a misericórdia que ele recebeu, ele a reteve para si. Ele impediu que ela fluísse para alguém que precisava e cuja dívida era muito menor que aquela que ele tinha. E Jesus completa a parábola dizendo que então esse governante mandou colocar aquele homem e toda a sua família na prisão até que ele pudesse pagar a sua dívida. Só que a sua dívida era impagável. E aí nós temos uma verdade eterna que deve ser bem considerada. O apóstolo Tiago também ensina, em Tiago capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E agora Tiago está falando para cristãos. Ele está escrevendo para pessoas como você e eu, que quando lemos a palavra de Deus, a lemos com o coração voltado para Deus e querendo fazer a vontade de Deus, será exercido um juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso ao longo da sua vida. De formas que ser misericordioso, sim, é ser abençoado, porque Deus abençoa com misericórdia a quem for ou a quem é misericordioso. Uma quarta observação que eu julgo extremamente importante ser feita é esta: ser misericordioso é abençoar outros. A misericórdia ela é abençoadora. Quando entendemos bem esta bem-aventurança, ela mostra que o crente, você e eu, nós devemos ser um canal ou um veículo da misericórdia de Deus, isto é, do amor de Deus na direção de outros. Quando eu trato outros com misericórdia, eu os estou abençoando com uma bênção divina, sobrenatural, contracultural. Eu penso que aqui cabe de novo a mesma pergunta que eu fiz no sábado passado. Com quem é melhor da gente conviver? É com alguém que age com misericórdia, que estende misericórdia, que mostra misericórdia, ou com alguém que não é misericordioso, que não tolera, não suporta as nossas falhas, os nossos enganos, os nossos erros? Com quem é melhor de conviver? E a resposta é óbvia. A questão não é sermos misericordiosos com quem é misericordioso conosco. É ser misericordioso independente de como as pessoas haverão de reagir para conosco, porque o que nós buscamos não é a misericórdia delas, na verdade nós buscamos a misericórdia de Deus, e muitas vezes Deus, na sua misericórdia, move as pessoas e faz com que elas sejam misericordiosas conosco. Mas independente da reação e da resposta que elas nos darão, nós buscamos sempre, em primeiro lugar e acima de tudo, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu lembro daquilo que o profeta Jeremias lembrou e citou quando, diante da tragédia da queda de Jerusalém, quando ele viu toda a disciplina, todo o castigo de Deus que sobreveio ao seu povo por conta da sua desobediência, ele diz: eu lembro também daquilo que pode me dar esperança nos momentos de tragédia, nos momentos difíceis, é lembrar que a misericórdia de Deus, a Hesed de Deus, ele se renova toda manhã, todo dia. O dia começa com a misericórdia de Deus tendo sido renovada nas nossas vidas. Deus quer abençoar outros com a sua misericórdia fluindo através de nós. Jesus está falando disto. Jesus está sim mexendo com a sua audiência, cutucando a sua audiência, tocando num aspecto que é contracultural, que é desafiador para o homem e para a mulher do tempo dele e para o homem e para a mulher do século 21. Vamos pensar um pouquinho em aplicações pessoais que nós podemos considerar diante desse ensino. Como é que eu posso ser misericordioso para com outros? Bom, eu posso considerar
eu posso começar considerando os atos de misericórdia que Deus tem tido para comigo. Penso em coisas como no fato de que Deus me perdoou e me perdoa continuamente. Pelo fato de Deus não me rejeitar, não me mandar embora quando eu desobedeço, o que acontece com tanta frequência. No fato de Deus suprir as minhas necessidades, mesmo quando eu não mereço que elas sejam supridas. Em Deus ser longânimo, ser paciente para comigo. No fato de que Deus me concede segundas, terceiras, N chances depois das minhas falhas e dos meus fracassos. Pelo fato de Deus me socorrer quando eu me meto em apuros. Pelo fato de Deus se colocar ao meu lado quando eu estou sofrendo. Todas estas são manifestações, são expressões da misericórdia de Deus, são atos misericordiosos que Deus continuamente renova na minha vida, e eu tenho certeza que faz isso também na sua vida. Em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus ele conta aquela parábola do bom samaritano. Na verdade, o contexto é que um mestre da lei, um escriba, ele vem para Jesus e pergunta a ele, né, testando Jesus, promovendo ali uma pegadinha para Jesus, o que ele precisa fazer para receber a vida eterna? Bom, Jesus diz a ele, olha, você precisa cumprir o maior de todos os mandamentos. Qual é? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. O escriba não se deu por convencido, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E essa pergunta a dica para Jesus então contar a parábola do bom samaritano. Um homem que estava indo pela estrada foi assaltado e foi machucado, e ele ficou deitado na beira do caminho, ensanguentado lá. E aí começam a passar pessoas, passa um sacerdote, passa um escriba, um judeu, passa só, mas todos vão passando ao largo e não fazem nada, mas vem um samaritano, e lembra, samaritano era aquele povo desprezado pelos judeus. Era um povo discriminado pelos judeus. Era um tipo de gente com os quais os judeus não se misturavam. Eles não gostavam dos samaritanos. Pois bem, é um samaritano que, vendo aquele judeu deitado na beira do caminho, ele vai, ele cuida das suas feridas, ele trata dele, ele se importa com ele, ele o leva para uma hospedaria, paga lá as despesas da hospedaria para que aquele homem seja cuidado até se restabelecer. Tendo contado a história, Jesus se volta para o escriba e pergunta, qual você acha que foi o próximo daquele que estava caído na beira da estrada? E a resposta era óbvia, e o escriba da lei diz, foi aquele que mostrou misericórdia, que teve misericórdia dele. Interessante, porque a história ela começa falando do amor, amar a Deus, amar ao próximo. E ela termina falando de misericórdia. Por quê? Porque misericórdia é uma expressão, é uma manifestação de amor. Eu não sei quem é o seu próximo. Eu também não sei quais as oportunidades que Deus vai proporcionar para você e para mim, para nos abençoar. Mas eu quero propor alguns pensamentos práticos a respeito do que significa ser misericordioso. A primeira destas aplicações práticas é esta. Sermos misericordiosos, ou nós somos misericordiosos, quando nós deixamos os nossos problemas de lado para nos envolvermos com os problemas do outro. Queridos, problemas todos nós temos. Uns maiores, outros menores. Uns têm mais quantidade do que outros, mas todos nós temos problemas. Eu sou misericordioso quando eu deixo o meu problema em segundo plano para me envolver e para me ocupar do problema do outro. Isto é misericórdia. Muitas vezes, os problemas dos outros, eles surgem quando nós não estamos preparados, ou quando nós não estamos, a nosso ver, disponíveis, ou quando nós temos outras prioridades, e principalmente quando nós temos outras preferências. Mas a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela nos impulsiona, ela nos empurra na direção de nos envolvermos também com o problema dos outros.
Quando o problema de alguém cai no seu colo, é porque Deus quer que você se envolva com esse problema. Se ele não é problema seu, ele não é problema seu, mas quando cai no seu colo, ele é um problema, ele passa a ser um problema seu. Essa é uma primeira reflexão, uma primeira aplicação prática que eu quero fazer. A segunda é essa: nós seremos misericordiosos quando nós tratarmos os outros exatamente como nós queremos ser tratados por eles. É praticar a lei áurea, é praticar o ensino de Jesus, é fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam a nós. E meus amados, nós somos extremamente necessitados de misericórdia, não apenas da de Deus, mas também da misericórdia dos outros. Nós precisamos que os nossos cônjuges sejam misericordiosos conosco. Nós precisamos que os nossos filhos sejam misericordiosos conosco, ou nossos pais, se você é um filho. Nós precisamos que os nossos irmãos em Cristo sejam misericordiosos conosco. Nós precisamos que os nossos vizinhos sejam misericordiosos, que os nossos colegas sejam misericordiosos. Por quê? Porque todos nós erramos, tropeçamos, falhamos, ficamos aquém das expectativas. Tratar os outros com misericórdia é uma porta aberta para que os outros também nos tratem com misericórdia. Tratar os outros com misericórdia facilita para eles conviverem conosco. Mas, acima de tudo, tratarmos os outros com misericórdia proporciona a misericórdia de Deus sobre a nossa vida quando dela nós necessitarmos. Convido você para nós orarmos nesse momento. Senhor, obrigado, porque o Senhor é, foi e sempre será pleno de misericórdia para com aqueles que dependem de Ti. Eis aqui um ensino desafiador para nós que tendemos a ser egoístas e focados em nós mesmos. Ajuda-nos a sermos um reflexo do Teu amor, na medida em que nós praticamos, nós expressamos, nós concedemos, nós estendemos misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos a oportunidade, Senhor, de praticarmos isso na força do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. No próximo sábado nós vamos avançar um pouco mais, tentando discernir cada vez mais esse lindo retrato que Jesus está pintando acerca dele mesmo, um autorretrato refletido na nossa vida. Que Deus abençoe você, especialmente derramando misericórdia e mais misericórdia sobre a sua vida. Até sábado.